Fala pessoal, tudo bem? Thiago Atos aqui. Hoje eu finalmente vim aqui para compartilhar com vocês esse tema da violência doméstica. Foi demorado, foi difícil, mas agora vai mesmo. Eu realmente teve muita coisa ali que aconteceu e teve que regravar, e teve que remanejar. Então, para tentar fazer uma coisa minimamente com qualidade, com a informação que o assunto precisa, né? De uma forma que realmente fosse clara e fosse compreensível para todos. Então, roda a vinheta aí e sejam bem-vindos ao canal finalmente. Bora lá então. Esse assunto da violência doméstica contra mulheres evangélicas, ele é um tema muito delicado porque eu percebi o quão delicado ele é e entendo por que até um certo ponto, eu entendo por que ele é um tema difícil de ser dito, de ser conversado com muita clareza, muita franqueza. Mas isso não significa que não tem que ser conversado, pelo contrário, isso significa que você tem que ter muito mais, um posicionamento muito mais bíblico e uma coragem muito grande para denunciar, porque muitas das vezes quando você vai falar de violência doméstica dentro da igreja evangélica, você vai ter que ter uma fidelidade às escrituras bíblicas para informar que biblicamente isso é pecado, e uma fidelidade bíblica para informar que a fé cristã, para saber defender que a fé bíblica saudável, que glorifica a Deus, ela não aceita negligência por parte dos cristãos com relação a essa temática. Então você precisa explicar isso para o cristão dentro da igreja evangélica, que você precisa explicar isso para o não cristão, porque quando você tem caso de violência doméstica em que tem essa negligência, em que você tem esse caso da igreja não se posicionar, da igreja não falar sobre esse assunto, você entra numa complexidade muito grande, porque aí a fé evangélica começa a ser atacada, a ser questionada, e a igreja começa a juntar para si uma perseguição que não é uma perseguição que Deus quer, é uma perseguição que a igreja está acolhendo para si por falta de posicionamento. E eu não estou falando que a igreja tem que fazer isso, não é que a igreja tem que ser perseguida. Eu acho que vai vir uma perseguição, mas ela é relacionada ao nosso posicionamento, não à nossa negligência. Beleza? Vamos lá então. O cenário no Brasil sobre violência doméstica ele é muito delicado. Assim, 40% dos casos de violência doméstica ocorrem com mulheres que se declaram evangélicas. Essa foi uma pesquisa da doutora Valéria Vilhena, da Universidade Mackenzie de São Paulo. Quando ela começou a pesquisar sobre o tema de violência doméstica, ela não queria identificar a violência doméstica contra mulheres evangélicas. Ela queria só trabalhar com violência doméstica. E ela estava, não lembro o nome da instituição, mas ela estava numa instituição, e essa instituição, quando você vai fazendo a pesquisa, você tem que fazer algumas perguntas que elas são padrões. Qual é a sua religião, onde você mora, quantos anos você tem, o que você faz. Isso é padrão numa pesquisa. E ela identificou que 40% das entrevistadas se declaravam como evangélicas. E elas estavam ali naquela casa para justamente tratar a ocorrência de violência doméstica contra mulheres evangélicas. Outro dado que eu utilizei ali, até para fazer um link com a problematização da situação, é que mulheres nas igrejas evangélicas hoje no Brasil, elas são maioria, elas representam 55%. Tem um outro dado que diz que os evangélicos serão maioria no Brasil em 2030, né? Por que eu tô falando? Por que eu tive que linkar esses dois temas? Quando você verifica a questão desse dado do IBGE, que os evangélicos eles serão maioria em 2030 e as mulheres já são maioria nas igrejas evangélicas, eu não pude tratar isso no tema do TCC porque não era um trabalho de teologia, era um trabalho de serviço social, né? Era um TCC da graduação de serviço social. Foi um insight que me veio, mas quando você estuda a Bíblia ali no Antigo Testamento, o livro de Reis, Crônicas, você vai perceber que existe um padrão da parte de Deus, que é assim, toda vez que a nação de Israel estabelecia como lei, estabelecia como cultural deles, como parte do dia deles, aquilo que Deus reprovava, Deus enviava um profeta e mandava para que esse profeta falasse para que o povo se arrependesse, e se esse povo não se arrependesse, haveria juízo. E cara, Deus foi muito paciente, porque assim foram 5, 10, 15, uma média ali de quase 20 anos para que Deus sendo paciente para que eles se arrependessem, e eles não se arrependiam. Então Deus vinha, enviava um mensageiro, tinha a mensagem, o povo de Israel não se arrependia, e então vinha juízo. Se em 2030
a igreja evangélica vai ser maioria no Brasil, eu não estou falando aqui de conversões genuínas, isso eu acho difícil de você conseguir, ainda mais pelo IBGE, que é uma instituição laica, né? Você conseguir definir que uma pessoa nasceu de novo, isso não tem como, eu acho, como quantificar e nem qualificar. Mas você vai perceber que toda vez que realmente um avivamento, um sinal de um avivamento bíblico, é que o avivamento ele não toca só a parte numérica, mas ele toca o social e ele vai tocar a parte moral. Então, cara, a gente tem, a última vez que eu vi, entre 40 e 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas os dados hoje sobre corrupção, os dados hoje sobre homicídio, os dados sobre violência doméstica, sobre abuso sexual, eles não abaixam. Eles não abaixam. Então você tem um problema ali. Que o fato de você crescer os evangélicos e esses dados não diminuem é estranho, entendeu? Então isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que parar, não criar muita, talvez não ficar muito contente quando a gente vê muitos evangélicos, porque isso não significa muita coisa. Pelos frutos os conhecereis, né? E quando você vai avaliar a situação da situação de violência doméstica contra mulheres evangélicas, você vai perceber que se o Brasil ele vai ser maioria em 2030, a maioria vai ser de evangélicos, como que vai estar a situação de violência doméstica num país em que a maioria dos evangélicos são mulheres? Esses 40% dos casos de evangélicos, de evangélicas, né, que sofrem violência doméstica, esse número é maior. Geralmente e não só falando de violência doméstica. Quando você pega um assunto para trabalhar, seja fome, seja tentativa de suicídio, saúde mental, não importa o assunto. Quando você pega esse assunto para trabalhar, você vai ver ali que geralmente os números são maiores do que a pesquisa aponta. Porque ela está pegando só uma camada específica, ela está pegando só uma quantidade específica de pessoas ali para trabalhar essa realidade. Pesquisas podem ser manipuladas, né? Você vai ver outros vídeos, assim, e tem um vídeo nosso que a gente fala sobre isso. Sim, pessoas podem ser manipuladas, pesquisas podem ser manipuladas. Via de regra, assim, geralmente quando você vai pesquisar sobre um problema, esse problema é maior do que aquilo que você conseguiu identificar. Então, a minha pergunta é, Israel quando cometia como pecado, estabelecer como lei aquilo que Deus estabelece como pecado, Deus veio com juízo, o que vai acontecer com o Brasil se a igreja não começar a denunciar esses casos, não denunciar isso com a devida severidade? A gente está atraindo juízo para nós aqui? E cara, é difícil porque, eu não estou falando que é difícil lidar com o tema, mas é punk você pensar isso, porque, cara, você vê que é esse o padrão de Deus para lidar com o pecado. A gente está na época da graça, mas a época da graça não anula a ira. Não anula a ira. E é isso que a gente precisa ter esse temor de parar para pensar. Deus ele vai trazer juízo sobre o Brasil, sim, eu entendo isso é muito claro, que Deus ele vai trazer juízo sobre o Brasil se a igreja evangélica não começar a se santificar e se arrepender e aprender a denunciar esses casos da devida forma, né? E quando eu falo de denunciar, você denunciar uma situação de violência doméstica, você não está negando o fundamento da fé, você não está negando Jesus, você não está falando para o Estado intervir na igreja, pelo contrário, você está falando para o Estado, olha, você não precisa vir aqui porque a gente mesmo está denunciando o caso. Agora, quando a igreja evangélica, num quadro desse, não denuncia, a impressão que eu tenho, e isso eu escrevi no TCC, que, cara, a igreja evangélica tá dando uma brecha escancarada para o Estado intervir. Ah, Thiago, mas vai estar errado. Claro que vai estar errado. Só que no caso do Brasil, o Estado não sabe fazer muita coisa, né? O Estado não consegue fazer muita coisa. E ele vai tentar intervir naquilo que não é para ele intervir. Só que aí quando isso acontecer, vai ser, cara, para você lidar com um problema desse do Estado tentando intervir, vai ser muito problemático. Muito problemático. Muito mesmo. Outro dado, assim, isso já é o cenário geral, é que 5% das denúncias têm andamento. Quando você denuncia, eu tenho os dados aqui anotados, muita coisa para ir falando, mas de todos os casos que são denunciados, 5% das denúncias têm andamento. 5% das denúncias de violência doméstica contra mulheres, seja evangélicas ou não, elas têm andamento. E isso existem inúmeros motivos. Às vezes a mulher ela não trabalha, então ela fica refém do agressor financeiramente. Às vezes ela tem filho, então porque ela tem filho, ela aguenta aquela situação porque ela não tem para onde levar o filho dela. Outro dado
né, sobre esse assunto. Só 1 em cada 3 casos são solucionados. Isso gera muito subnotificação. Então, porque o tema de violência doméstica ele é muito complexo, assim, porque não é só a denúncia. Como que você vai falar para uma mulher que não trabalha, porque ela sempre cuida, assim, não trabalha de carteira assinada, mas cuidar da família é muito trabalhoso, mas assim, que ela não trabalha, ela não tem renda. Como que você vai falar para ela sair, ainda mais quando você olha hoje para as coisas no Brasil, quão barato estão as coisas, né, o ovo, o café, mas como que você vai falar para uma pessoa dessa? Muitas vezes não tem uma rede de apoio, não tem familiar, não tem ninguém perto para ela sair dessa situação. Então, não é que a mulher... Gente, não existe. Ninguém acorda assim e fala, nossa, eu tô com uma vontade de apanhar hoje. Isso não existe. Isso não existe. A pessoa, ela tá muitas vezes nessa situação por falta de estrutura, por falta de não... Realmente, assim, não tem para onde ir, né? Então, o caso de denúncia, resolução e subnotificação é muito complexo porque ele envolve várias camadas, entendeu? E talvez é uma pergunta que a gente tem que fazer assim, quando se fala de violência doméstica. Isso se aplica também para violência sexual, isso se aplica também para abuso sexual, para manipulação, como ocorre. Mas uma pergunta qual o cenário espiritual e social dessa iniquidade no Brasil? Essa é uma pergunta para mim e para você. Eu sei que eu falei um pouquinho ali sobre a questão do juízo, mas é uma pergunta comum. Que você fala, cara, qual que é o cenário que isso vai trazer, né? E quando a gente estuda isso daqui, não é pra a gente entrar num negacionismo. Porque, cara, a igreja evangélica no Brasil ela tem um papel social absurdamente importante, né? Em termos de obra social, em termos de caridade, em termos de coisas onde o Estado não consegue chegar e sem ela o Estado não vai conseguir chegar. A quantidade de hospitais, a quantidade de ONGs assim, que eles fazem um trabalho assim, absurdamente favorável para a sociedade, não pode ser negado. Agora, isso não justifica que não existem problemas que precisam ser denunciados, beleza? Pessoal, o tema do meu TCC na faculdade, assim, o título dele foi Violência Doméstica contra Mulheres de Famílias Evangélicas. Um diálogo entre serviço social, direitos humanos e teologia, e o discurso dos pastores sobre relações de gênero. Por que eu tive que fazer isso daí? Era um tema novo. Você tinha violência doméstica, você tinha serviço social e violência doméstica, você pode até encontrar violência doméstica, serviço social e direitos humanos. Agora, uma relação com teologia, ao ponto de você separar o que a teologia diz, falar sobre violência doméstica, numa perspectiva do serviço social, e comparando com o discurso dos pastores, não tinha esse tema. Tanto que eu tive que fazer pesquisa de campo. E quando eu estava fazendo esse TCC, eu identifiquei algumas coisas que são muito desafiadoras para esse tema, né? A primeira foi que quando você vai comparar a questão da teologia, quando você vai encontrar os casos de violência doméstica contra mulheres evangélicas, você vai perceber que a maioria dos casos vem de igrejas pentecostais e neopentecostais. São igrejas ali, eu até falei em outro vídeo, que são igrejas que elas focam muito em batalha espiritual, elas focam muito na busca por dons, por revelação, e a qualidade do ensino bíblico quase não tem. Deixa eu só separar uma coisa. O fato de acontecer um caso de violência doméstica, de violência contra uma mulher numa igreja evangélica, não significa que essa igreja tem um ensino baixo. Não é isso. Que você vai mais perceber que assim, a inação da igreja com uma situação de violência doméstica, ela demonstra que a qualidade do ensino bíblico ela é muito baixa ou quase inexistente. Não existe pregação expositiva quase. Talvez muitas vezes eles nem sabem o que significa isso. Às vezes a pregação muitas vezes é uma pregação temática, pega-se um versículo e faz um monte de coisa, mas não é uma pregação. Agora, o fato de ocorrer uma violência doméstica numa igreja não quer dizer que a igreja por si só ela não tem ensino, não é isso. Mas você vai perceber quando você pesquisa ali que a maioria dos casos de violência doméstica elas ocorrem em igrejas por causa dessa qualidade baixa do ensino. Aí você tem os versículos lá de manipulação, a letra mata, mas o espírito vivifica, não, porque você tem que submeter ao seu marido. Eu lembro quando eu fui fazer o TCC, e o motivo de eu fazer o TCC, eu escolhi esse tema, foi porque houve uma situação na faculdade ali muito complicada. A gente estava falando sobre violência doméstica, e a menina da minha sala lá, que era da Umbanda, tinha uma amiga que morava aqui em Curitiba. Elas conversavam, essa menina foi embora, conheceu um rapaz, foi embora para, acho que Joinville, se eu não me engano, e
De repente essa menina perdeu a menina que eu estudava perdeu todo o contato com ela. E ela começou a estranhar isso. Porque um dos sinais assim da violência doméstica é o isolamento. É um isolamento assim na comunicação, a pessoa fica incomunicável. Ela fica incomunicável da família, dos amigos. Então o agressor ele tem esse cerco assim. É uma coisa, cara, é demoníaco assim, mas é uma coisa bem estilo animalesco, né? Quando você vai ver um animal selvagem, uma das formas dele pegar a sua presa, ele isola a presa, ele ataca. Então é uma coisa muito estratégica, né? Mas essa menina, ela, depois de um tempo, ela voltou a conversar com essa menina da minha sala. E pra menina da minha sala, o que ela falava? Ela perguntava, né? Oi, tudo bem? Como que você tá? E essa amiga dela respondia, essa amiga da vítima, né? Respondia, não, eu tô bem, não sei o que. E aí, até que teve um certo dia que ela falou, oi, tudo bem? Eu tô grávida. Como falou que ela estava grávida do rapaz, que ela estava morando em Joinville, e falou, a gente tá em uma igreja evangélica. Tô grávida e só que tem uma coisa, ele tá me batendo. Essa menina que é da Umbanda falou assim, converse com seu pastor, peça ajuda para sair dessa situação. E o pastor, ela foi conversar com o pastor, e o pastor, ela falou, pastor, eu tô grávida e meu marido tá me batendo, o que eu faço? Essa menina, ela era da Umbanda antes, junto com essa amiga da minha sala, colega da minha sala. E a menina falou assim, eu tô apanhando, eu tô grávida, só que ele tá me batendo. E o pastor falou assim pra ela, filha, você tá apanhando porque você tá pagando pelos pecados da época que você era da Umbanda. Por isso que você tá sofrendo. Então você tem que se submeter. Eu lembro que no dia, algumas pessoas da minha sala olharam pra mim do tipo com uma cara bem punk, com muita raiva. Porque alguns assuntos na faculdade eu tretava assim de querer defender. Outros eu não... dependia do ambiente, do que o ambiente queria propor. Era debate ou era só treta, né? Então alguns assuntos assim eu buscava defender. E nesse dia olharam pra mim com uma cara do tipo, e aí pastorzinho, o que você vai falar? Sabe o que eu falei? Nada. Porque não tinha o que falar ali, não era uma questão de debater, não era um campo para uma apologética, não era uma defesa da fé, era uma mulher que estava apanhando. Então eles não estavam questionando a fé cristã, eles estavam questionando uma situação de injustiça, de crime. Então eu não falei nada. Mas naquele dia eu falei, Deus, eu preciso de uma chance para fazer uma defesa da fé bíblica e para fazer uma denúncia justa. E é perfeitamente possível você continuar seguindo a Cristo, sem negar nenhum fundamento da fé e fazer uma denúncia dessa. Esse foi um ponto que eu percebi ali que parece que a impressão que eu tenho, isso é uma impressão, eu não escrevi no TCC, que os evangélicos eles acreditam que você fazer uma denúncia dessa, você vai estar negando o fundamento da fé. E não tem nada a ver.